Bom dia! Mais um programa Tempo de Reconstruir, programa da Igreja Batista Atitude Central da Barra. Lembra você que a gente tem muitos lugares aonde o Evangelho já chegou, mas que precisa ter apoio de mais gente pregando ali. E por isso, hoje, às 5 horas da tarde, vamos estar inaugurando a nossa igreja aí em Duque de Caxias. Que privilégio poder chegar na família de Duque de Caxias, levando o Evangelho de Jesus. Nós vamos inaugurar nossa igreja hoje. O endereço está aqui, ó. Você pode ver o endereço e nós vamos estar juntos lá louvando a Deus. O pastor André, homem de Deus, um cara especial, muito inteligente, uma palavra fácil. Ele vai estar lá liderando essa Igreja Batista Atitude. Eu queria que você orasse por nós. Olha, Caxias tem muitas igrejas tremendas, maravilhosas, mas sabe de uma coisa? Também tem muita gente perdida, tem muita gente violenta, tem muita gente triste, tem muita gente amargurada, tem muito casamento desfeito. E igreja tem que ser assim que nem padaria, todo lugar tem que ter, para que qualquer um pegue o pão mais fresquinho perto da sua casa. É assim, nós queremos somar para ganhar Caxias para Cristo Jesus. Então, pastores de Caxias, orem por nós, estamos juntos, porque as ovelhas são de Jesus Cristo e o reino está preparado para todos nós juntos. Que alegria poder estar aí. Hoje, 5 horas, estarei pregando aí em Caxias, na inauguração da Igreja Batista Atitude de Duque de Caxias. Vai ser um privilégio. Eu espero você. Bem, queridos, o programa de hoje está maravilhoso. Vai ter uma música especial do nosso Ministério de Louvor, você já sabe. E depois eu venho com a mensagem de Deus para o seu coração, falando de coragem. E no final do programa, eu quero falar sobre o rebaixamento. Alguns times foram rebaixados, mas sabe de uma coisa? Teve time que foi rebaixado, mas que teve uma postura que a gente aplaude mais do que a postura de alguns times que não foram rebaixados. Eu quero falar sobre postura de vida, mesmo diante dos tropeços. Como é que está a sua vida? Você está tropeçando e está se entregando ou você está lutando? Eu quero falar sobre isso. Final de ano, gente. É a hora da gente rever como que a gente vai caminhar. Ah, para o ano que vem? Não, para o ano que vem não. Para esse ano. Esse ano Deus ainda quer fazer coisa linda na sua vida. Você tem aí mais de 15 dias, mais de 2 semanas para fazer muita coisa. Fique esperto. Eu quero falar com você hoje. Essa palavra direta vai te confrontar. Não sai daí. Eu volto. Vim aqui declarar, a palavra tem poder. Minha boca vai gerar o que eu preciso ver. Vou clamar e atrair o melhor de Deus pra mim. Pela fé eu posso ver o inédito de Deus. Fé que traz a existência. Fé que traz à existência aquilo que se espera. É a ponte que me leva à terra da promessa. Basta uma palavra com emissão de fé e o impossível vai acontecer. Você pode erguer as suas mãos e dizer assim, ó. Oh, 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 oh. Eu vivo o futuro que a fé manifestou. Diga! Oh, 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 oh. Eu vivo o futuro que Deus me preparou. Eu quero que você declare isso com muita autoridade. Fé que traz a existência. Diga! Fé que traz à existência aquilo que se espera. É a ponte que me leva à terra da promessa. Basta uma palavra com emissão de fé e o impossível vai acontecer. Diga! Oh, 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 com as mãos. Oh, oh, oh. Eu vivo o futuro que a fé manifestou. Bem, querido,
Hora da mensagem, falando de coragem. Você tem coragem? Bem, você pode ter uma coragem sua. A pergunta é, você tem a coragem do Espírito? Segunda parte dessa mensagem que mexeu muito com o meu coração. Fica ligado. No final do programa, palavra direta, falando sobre a sua postura diante dos tropeços da vida. Teve time que foi rebaixado, com mais dignidade do que time que permaneceu na primeira divisão. Qual foi a diferença? O que mudou na postura de cada um? Isso se aplica para a nossa vida. Não sai daí que a palavra é forte, hein? Vai mexer com você. Quando eu invoco com fé e eu tenho vida com Deus, a coisa acontece. E eu orei. E então o homem levantou. Os camaradas, os líderes religiosos estão nervosos. Como é que a gente vai fazer? Não tem jeito. Por que não podia fazer nada? Porque o povo estava unido. Lá fora estava cheio de gente louvando a Deus. Se eles matam Pedro e João, se eles aprisionam naquele momento, poderia haver uma revolução, uma rebelião. E eles não tinham ainda soldados, eles não tinham ainda equipes preparadas para resolver aquele conflito naquele momento. Quando a gente está unido, os inimigos botam a viola no saco. Quando a gente está unido, a galera, dá no pé. Quando a gente está com uma igreja unida, quando a gente tem uma visão positiva da nossa igreja, sabe o que acontece? Os demônios, vão sair de fininho, que não estão preparados para essa guerra não. Vamos sair de fininho, porque eles têm defeitos, eles têm um monte de defeitos, mas eles se amam, e no meio do amor, o nosso ódio não flui. O nosso ódio não adianta. Eles se amam, eles estão apaixonados, eles botaram a camisa agora, droga. Eles agora estão carregando a cruz, para onde vão? Atitude, cruz, atitude. Eles estão agora andando para cima e para baixo, dizendo que eles amam a cruz. Mas a cruz é sacrifício. Eles estão dizendo que eles querem fazer o sacrifício. Meus amados irmãos, que coisa tremenda, com que poder, cheio do Espírito Santo, ele fala, foi Jesus. Agora o pior de tudo é o seguinte, o texto diz que estavam juntos os saduceus, e os saduceus odiavam a doutrina da ressurreição. Quando Pedro fala, inclusive, Deus o ressuscitou dentre os mortos, os saduceus, meu irmão, o sangue deles esquentou a temperatura, bateu lá em cima a temperatura deles, só não mataram Pedro e João, porque o povo estava unido lá fora, louvando a Deus. Meus amados irmãos, que situação difícil, diante desse quadro, o que eu posso falar? Eu posso falar que o capítulo 4 de Atos, é o capítulo da coragem do Espírito. O título que eu daria para esse capítulo é, a coragem que vem do Espírito, a coragem concedida pelo Espírito, e por isso, meus irmãos, nós precisamos ter algumas posturas. Mas antes de vermos as posturas que temos que ter, é importante ver, é coragem mesmo? Olha comigo no versículo 13. No versículo 13, nós lemos assim, vendo a coragem de Pedro e João. Os próprios líderes religiosos e autoridades viram coragem. Mas eles disseram, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Os caras eram pescadores, homens simples, mas eles falam com uma autoridade, eles falam com uma veemência, eles falam com uma precisão, que as autoridades falam, o que é isso, cara? Os caras são corajosos e têm firmeza, e têm conteúdo. Porque muita gente não tem faculdade, mas tem a sabedoria. Sabedoria da palavra de Deus. Tem muita gente que não tem curso, não tem pós-graduação, mas se debruça sobre a sabedoria divina todos os dias. Por isso, dentro do seu contexto familiar, ele age com sabedoria. No seu lugar de trabalho, ele age com sabedoria. Na sua vida pessoal, ele age com sabedoria. Meus amados irmãos, agora dá uma olhada no versículo 18. No versículo 18, nós lemos assim, então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Veio uma ordem, calem a boca,
Não falem mais de Jesus nessa cidade. Agora, olha a resposta que os caras dão. Ó, o guarda está aqui com uma espada, o outro está aqui com uma lança, o outro está aqui com uma faca pontiaguda, o outro está aqui com um tchaco. Tchaco, usavam tchaco. Pendurado aqui o tchaco, e eles estão ali, meu filho. Aí ele pergunta, vocês vão ficar quietinhos? Vão calar a boca? Aí Pedro e João viram para os homens, todos armados, os caras fortão. Quem já foi na Itália aqui, quem já viu os soldados romanos, você vê que os caras têm cara de guerreiro mesmo. Tem uma pinta de guerreiro, um povo assim com cara de guerreiro. Eu sou italiano. Você olha para aquele povo, eles têm uma cara de guerreiro, não tem? Eles têm mesmo. Você olha assim, agora você imagina, no meio daquela empáfia toda, aquela acusação toda, armados, com a espada na mão. Aí eles falam assim, versículo 19, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vemos e ouvimos. Irmão, Pedro, cheio do Espírito Santo, não porque participou de uma reunião. Pedro, cheio do Espírito Santo, não porque veio um culto. Pedro, cheio do Espírito Santo, que aprendeu a ver e ouvir a voz de Deus. A gente precisa aprender a ver e ouvir. Ver e ouvir, ver e ouvir, ver e ouvir. Não vai ter palavrinha mágica. Não vai ter reunião mágica, não vai ter um momento, pirlim-pim-pim. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós estamos cheios disso. Isso dominou nosso coração, dominou nossa vida. Então a gente agora extravasa isso. Não dá para conter, é muito forte para a gente. A boca fala do que o coração está cheio. Meus amados irmãos, que coragem, que coragem. No versículo 21, eles dizem, depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Ameaça, 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 e os caras estão lá. Não dá para parar de falar não, amigo. Eu não vou calar a boca não, vai me desculpar. Um irmão aqui da igreja arrumou um emprego, chegou no emprego lá, o chefe virou para ele, logo no primeiro dia, falou assim, fala que eu não estou. Ele falou assim, não vou falar não. Aí ele falou assim, não, fala que eu não estou. Falou, chefe, só um minutinho aqui falando. Ô chefe, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu falo que o senhor não pode atender agora. Eu falo que agora, o senhor não pede para mentir não. Ó, pai, eu que estou mandando. Eu falo, chefe, o senhor manda no meu trabalho, mas o senhor não manda no meu caráter. Foi promovido o cara. Foi promovido. Ah, eu conheço uma história que o cara foi mandado embora. Tudo bem, a tua história é ruim, eu prefiro a boa. Eu prefiro a boa. Foi promovido. Sabe por quê? Porque o chefe foi vendo o posicionamento daquele camarada, foi vendo que ele tinha firmeza, que ele tinha postura. Aí o chefe falou assim, no meio desse bando de águiazinha que eu estou aqui ao meu redor, desses espertalhões, esse cara aqui é um cara que eu vou investir. Acabou investindo e no final ele foi promovido. 2, 3 meses depois. Meus amados irmãos, finalmente eles são liberados. Agora, eu te ameaço, se falar, você vai ver. Se falar, vou te prender. O que você faz? Deixa eu pegar o meu carro e ir para o mais longe possível. Deixa eu me mudar. Deixa eu pegar um avião. Eu não vou ficar aqui para ver qual é. Os caras estão com, faca no dente, amigo. Sangue no olho. Os caras querem me pegar. Não, sabe o que eles fazem? Dá uma olhada no que eles fazem, meus irmãos. Eles vão procurar o povo da igreja, a partir do versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, contaram tudo. Foram compartilhar e continuaram pregando e anunciando. Está provocando, não está? Coragem. Aí, meus irmãos, no versículo 31, diz o texto que eles fazem uma reunião de oração. E qual é o pedido que eles fazem a Deus? Qual é o pedido que o Espírito Santo coloca em suas bocas para que eles façam? Versículo 31.
Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam o quê? Corajosamente. Agora, eles anunciaram corajosamente. Agora o versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Qual o pedido deles? Nós queremos falar com coragem. Você sabe por que o Evangelho ainda não mudou a história do Brasil? Você sabe por quê? Que a gente tem que ouvir no Jornal Nacional, tem que ouvir lá na Rede TV, no SBT, tem que ouvir o tempo inteiro que o país está mergulhado em safadeza, é porque a gente não anunciou com coragem. Nós estamos pagando a conta que nós, crentes desse país, fizemos. Às vezes eu vejo um bando de líderes posando lá da presidente lá, como se estivesse tudo bem e tudo, dando apoio para votar CPMF, só porque a igreja não vai pagar o CPMF. Que absurdo! Que absurdo! Que desrespeito ao povo brasileiro. Devia estar lá para orar e exortar o nosso Congresso Nacional, a nossa presidente, os nossos governadores, os nossos vereadores, dizendo: nós queremos orar para vocês e nós queremos anunciar para vocês o caminho da mudança do seu caráter, da sua vida. Mas não, estão posando na foto. Nesse momento tão difícil e dando apoio para mais imposto, para quem não sabe mais de onde tirar para pagar os que já tem. Meus amados irmãos, 3 conclusões que eu tiro nesse texto. 3 conclusões sobre a coragem que o Espírito concede. Primeiro, o Espírito Santo sempre produz coragem. Se você não tem sido alguém corajoso, eu posso te afirmar, o Espírito Santo ainda não dominou a sua vida. Se você vive com o espírito de medo, o espírito de derrota, eu posso te afirmar, você não está cheio do Espírito Santo ainda. O Espírito Santo, quando enche alguém, enche de coragem, de ousadia, de intrepidez, de revolution. A juventude foi fraca agora, pensei que ia ser melhor, hein? Meus amados irmãos, pessoa pode ser corajosa e não ser cheia do Espírito Santo, mas não há pessoa cheia do Espírito Santo que não tenha coragem. Coragem, não coragem para afrontar os outros, não coragem para xingar os outros, não coragem para gritar com os outros, não, mas coragem para ter identidade. Coragem para dizer quem é e o que acredita. Coragem para vestir a camisa. Coragem para chegar no meio de um reduto onde ninguém acredita em Deus, falar: olha, eu respeito vocês, eu amo vocês, eu quero que Deus abençoe vocês. Não, mas a gente não acredita em Deus, mesmo assim eu quero que Ele abençoe, porque eu amo vocês aí em si mesmo. E vocês, crendo ou não crendo, Ele ama vocês, tem um plano para vocês. E vocês, crendo ou não crendo, Ele continua sendo Deus. Meus amados irmãos, se você está sendo dominado pelo medo, pode ser que você esteja com um problema hormonal, tudo bem. Pode ser que você esteja com um problema de trauma, atordoado com a culpa pelo seu pecado, sim. Mas uma coisa é certa, se você se encher do Espírito, todo o medo de sua vida vai ter que sumir. Deus é amor, Deus é amor. E 1 João 4,18 diz que onde está o amor não há medo. O amor é a força que faz a gente superar todos os medos. Aquela mulher, ela está com medo, porque parece que vai dar errado a vida do filho dela, mas ela tem tanto amor, que ela luta por aquele menino. Ela vai na casa de recuperação e fala assim: ele é meu filho, ele usa crack sim, ele usa cocaína sim, mas eu estou aqui, mas eu não tenho mais jeito não, senhora, entrega ele para ser preso, senhora. Não, ele é meu filho. Você não está entendendo, senhora, isso aqui é o resto da humanidade, senhora. Senhora, ele está todo magricelo, ele não está nem mais com dente, ele está todo arrebentado, ele só quer saber de crack, quer saber de crack, mas eu oro por ele é meu filho, eu tenho amor por ele, então eu não tenho medo de lutar por ele, eu não tenho medo de tentar mais um pouco. O amor espanta o medo. Quem tem o amor dentro de si, vence o medo. Meus amados irmãos, precisamos crer nisso, tomar posse disso. Pastor, estou com medo do futuro, estou com medo da crise. Não, irmão. David Brainerd,
Eu estava lendo sobre ele, e ele foi um homem que mudou a história de muitos grandes avivalistas. E Jonathan Edwards foi um desses avivalistas que se inspirou em David Brainerd. E eu vou te ler rapidinho o que o Jonathan Edwards disse. Ele disse: há uma coisa facilmente discernível na vida de Brainerd, que por muitos pode ser considerada uma objeção às evidências extraordinárias de sua religiosidade e devoção, a saber, que ele era, por sua própria constituição e temperamento natural, muito inclinado para a melancolia e desânimo de espírito. Olha isso. David Brainerd era inclinado para a melancolia e para também o desânimo de espírito. Há quem pense que a religião é algo melancólico e que aquilo que se chama de experiência cristã é pouco mais do que melancolia, que perturba o cérebro e excita imaginações entusiásticas. Ele dedicou bom tempo à comunhão a sós com Deus. O David Brainerd, ele era uma pessoa com desânimo de espírito. Ele agora dedica um bom tempo à comunhão com Deus. A ocasião surgiu em que Brainerd pôde apresentar-se como missionário aos índios. Sua saúde precária era um fator de preocupação, tendo em vista as condições inóspitas e difíceis que enfrentaria. Seus amigos que lhe diziam: se Deus quer que você vá, Ele lhe dará forças. Quando tinha 24 anos, ele escreveu em seu diário: quero esgotar minha vida nesse serviço para a glória de Deus. No ano seguinte, começou a dedicar sua vida pregando aos índios nas florestas solitárias e frias. Vendeu seus livros e roupas que não usaria e começou a vida bastante isolada e marcada por uma trajetória de alto sacrifício e sofrimento. Mas Deus o abençoou ricamente, como um grão de trigo que morre ao cair da terra. Brainerd não só ficou só, a morte desse grão de trigo produziu muito fruto, tendo tido o privilégio de visitar alguns lugares relacionados à vida de Brainerd, inclusive o local em que ele primeiramente pregou aos índios. Fiquei pessoalmente impressionado com o seu caráter e renúncia, fruto da poderosa graça de Deus em sua vida. Frequentemente Brainerd ficou exposto ao frio e à fome, não podia ter o conforto da vida normal, viajava a pé ou cavalgando por longas distâncias dia e noite. As viagens eram sempre perigosas. Para atingir algumas tribos distantes, devia passar por montanhas íngremes na escuridão da noite, atravessou pântanos perigosos, rios de forte correnteza ou florestas infestadas de animais selvagens. Tinha de viajar 15 a 25 quilômetros para comprar pão, e às vezes, antes de comê-lo, o pão estava azedo ou mofado. Dormia sobre um monte de palha, que estendia sobre tábuas erguidas, um pouco acima do chão. Em muitos momentos estava só, e ficava feliz quando podia contar com um intérprete para conversar. Não tinha companheiros cristãos com quem pudesse dividir o fardo em momentos de comunhão e oração. Não tenho nenhum conforto a não ser o que me vem de Deus, escreveu ele. David Brainerd deixa os Estados Unidos, o homem de ânimo triste, o homem meio abatido, mas ao buscar o Espírito Santo de Deus, é tomado por uma valentia, uma coragem, vai pregar os índios, atravessando florestas, correntezas de rios, pântanos ameaçadores, malárias, para pregar o nome de Jesus. Jonathan Edwards é um dos grandes avivalistas da história, se inspirou em David Brainerd, se inspirou nesse homem simples. Meu irmão, você está aqui lutando contra a sua depressão, você está lutando contra a sua dor, você está lutando contra o seu problema, contra o seu trauma. Amém, irmão? Toma um remédio, vai no terapeuta, tudo isso você pode fazer, mas eu queria te dar uma proposta. Não esqueça de buscar uma segunda dimensão, uma terceira dimensão, uma nova dimensão da sua comunhão com Deus. Porque quando o Espírito Santo te toma, a coragem do Espírito Santo vem sobre a sua vida. Irmãos, em muitos momentos desse ministério, eu tive medo. Em muitos momentos, eu tomei decisões, e eu levei a igreja a tomar decisões, que eram decisões arriscadas. Envolviam dinheiro,
envolviam resolver problemas, envolviam órgãos públicos. Meus amados irmãos, a minha humanidade dizia, cara, o que você está fazendo dessa vez? Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo dizia, vai. E a minha mulher falava, meu filho, meu amor, você está certo disso mesmo? Você está inventando outra moda já? Mais uma em cima da outra. Você não vai dar um timezinho, não? Mas o Espírito Santo está dizendo, vai, faz o povo acreditar que eu vou honrar. É uma ousadia que não é minha, é a ousadia do Espírito Santo de Deus sobre essa igreja, portanto, sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Você está debaixo dessa cobertura. Meus amados irmãos, como pode alguém atacado pelo medo e melancolia ir para os índios, enfrentar frio e perigos para salvá-los? Só com o Espírito Santo. Segunda coisa que eu quero afirmar. Primeiro, o Espírito Santo sempre produz coragem. Segundo, a coragem do Espírito não se submete às leis dos homens se essas contrariam as leis de Deus. A coragem que vem do Espírito Santo faz com que essa pessoa, ele não se submeta às leis dos homens, se ferirem as leis de Deus. Nós estamos vivendo um momento em que leis contra a palavra de Deus são aprovadas dia após dia no nosso país. Leis que infringem os princípios da palavra do Senhor. Aonde vão chegar essas leis? Não se engane, meus irmãos. Há um projeto de desconstrução da fé judaico-cristã nesse país. Não é acaso, há um projeto de desconstrução da família heteronormativa, portanto, pai, mãe, filhos nesse país. Os nossos filhos das escolas públicas têm recebido, meus irmãos, cartilhas ensinando conceitos deturpados, ensinando crianças de 10 anos masturbação. Fotos obscenas na mão de crianças. Não se engane, meu amado. Pode chegar o momento em que algumas leis roubarão de mim o direito de pregar o que eu estou pregando agora. A tentativa de cercear o direito da imprensa é constante. Se querem frear a imprensa, quanto mais a igreja, querido. A imprensa ainda tem aquele lado secular. A religião já é uma coisa que as pessoas têm ódio, querem afrontar. Meus amados irmãos, muitos acham que a igreja não deve se meter em assuntos da sociedade, da ecologia, da política. Ei! A igreja é a protetora do mundo criado por Deus. Ei! A igreja é a protetora dos oprimidos. Ei! A igreja é a protetora dos pobres. Das crianças que são levadas para os abrigos e são espancadas lá. Como o testemunho que nós vimos semana passada. Ei, nós somos os guardiães da moral, da ética, para que não haja nesse país uma conspiração em prol de uma libertinagem sexual. Não é liberdade, é libertinagem sexual. Olha o que diz o versículo 18. Diz assim: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam às autoridades: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus. Se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Aqui, ó, vocês são autoridades, vocês estão dando uma lei aqui. Deixa eu te falar, eu não vou desobedecer a Deus.
Os profetas do Antigo Testamento denunciaram pecados do povo e botaram o dedo na cara de reis. João Batista repreendeu um rei que tomou a esposa do seu irmão, Herodias. Os apóstolos contrariaram o sinédrio frio na fé, mas detentor do poderio religioso. Lutero criticou a aristocracia feudal e exploradora dos pobres do século XVI. Calvino foi contra os tecnocratas genebrinos, com ênfase. Wesley condenou o tráfico desumano de escravos no século XVIII. John Bunyan se recusou a obedecer às autoridades que o proibiram de pregar na Inglaterra. Finney denunciou a escravidão que crescia a cada momento do século XVIII. Dietrich Bonhoeffer levantou sua voz contra o nazismo e morreu porque contrariou o nazismo, enquanto muitos pastores na época se renderam ao nazismo para não perder a vida. O Evangelho, ao longo da história, mostra que nós temos que saber em que nós cremos. E temos que influenciar. Você trabalha onde, irmão? Na prefeitura? Influencia. Você trabalha onde, irmão? Você é empresário? Influencie. Você trabalha onde, meu irmão? Eu trabalho lá no juizado. Influencie. Você trabalha onde, minha irmã? Eu trabalho lá no conselho tutelar. Influencie. Nós, como igreja, temos que ter uma voz ativa, onde quer que estejamos. Senão, vamos entregar as decisões do mundo na mão dos ímpios. Os profetas se meteram na vida do povo. A igreja é a voz de Deus para a sociedade. Se ela se calar, vai pagar um preço. Já estamos pagando um preço. Já estamos pagando um preço muito alto. E eu li uma matéria essa semana que eu fiquei escandalizado. Você sabe o que eles estão querendo construir em São Paulo agora? Um parque do sexo. 150 milhões de investimento. Procura aí no jornal que você vai achar. Procura aí na internet que você vai achar. 150 milhões de investimento. Então agora, uma cidade, todo mundo que for daquela cidade, agora vai ser lembrado como prostituto, prostituta. Até de lá, né? Até de lá, né? Não vai ser lembrado pela produção agrícola, não vai ser lembrado pela produção de leite, não vai ser lembrado pelas empresas, pelas indústrias, não vai ser lembrado por causa de uma igreja que tem lá, não vai ser lembrado por causa de um projeto social que tem lá, não vai ser lembrado por causa do sistema de transporte, vai ser lembrado agora assim, ó, quando eu quero fazer besteira, quero fazer droga, quero me prostituir em um lugar público, quero fazer sexo ao ar livre na frente de todo mundo, quero bandalha, eu vou para a tua cidade. É isso que está dizendo aqui. Vá para o inferno esse projeto. Que o povo daquela cidade se levante em oração dizendo, aqui não, meu irmão. Aqui não. Quer fazer Las Vegas, vai fazer Las Vegas lá no quinto dos infernos, aqui não. Aqui não. A nossa cidade não vai ser símbolo da prostituição, não. A nossa cidade não vai ser símbolo da maluquice, não, da doideira, não. Da depravação, não. Irmãos, 150 milhões. Agora, às vezes, a gente não tem 150 reais para dar de oferta para um projeto da igreja. É isso que me assusta. Isso que me assusta. Isso já vem de longa data. Um dia eu fui lá, era dia dos pais, na escola que meu filho estudava, falei, vai ter dia dos pais? Não, falou, não vai ter não. Mas por que não vai ter dia dos pais? Porque agora a gente só faz dia da família. Eu falei, mas por que dia da família? E não tem dia dos pais também? Eu gosto dele cantando lá. Claudinho, sem bochecha sou eu, assim sem você. Toda escola o filho canta isso para o pai, não é ou não é? E a gente chora. Aí a gente fala, vai cantar aquela música de novo? A mesma do ano que vem, a mesma música, a gente canta de novo. Sou eu, assim sem você. Aí o Lucas cantando, cadê o Lucas? Cantando. Gabriel cantando e eu chorando. Chorando. Eu falei, não vai ter não, sabe por quê? Porque agora nós temos outros tipos de família. Então não vai ter mais dia dos pais aqui não. Eu falei, quer dizer então, que nego faz a bandalha e eu não posso mais ser homenageado. Quer dizer então que agora a gente prioriza a maluquice
E agora a mãe não pode mais ir lá ver o filhinho dela cantando: mamãe, eu te amo. Não pode. Vocês não querem nem fazer para a mãe e fazer para o resto. Não. Agora, tira do certo e prioriza o que é errado. É isso mesmo? Onde está a coragem do povo de Deus? Onde está a coragem do povo de Deus para denunciar a forma desonesta que a gente vive hoje? Meus irmãos, enquanto em Paris, que não é o lugar melhor do mundo não, mas lá em Paris, o pessoal no meio do atentado, os taxistas desligaram o taxímetro e levaram as pessoas para lá e para cá. Lá em Valadares, os comerciantes seguraram a água para vender uma garrafa de água por R$30. Que país é esse? Nós temos que levantar a nossa voz, irmãos. Nós temos que chegar com essa mensagem, com esse programa de televisão, onde eu falo essas coisas no Brasil inteiro, em nome de Jesus. Nós temos que ir mais longe. Nós temos que declarar: pastor, mas você vai ter, olha, cuidado, irmão, não dá para ter medo, quando o Espírito está contigo. Se o Espírito está com a gente, vamos em frente. Meus amados irmãos, não pense que tudo está perdido. Ainda tem gente indo para países fechados ao cristianismo para salvar os muçulmanos pelos quais nós oramos. Ainda tem gente falando, um dia desse o jovem falou para mim: pastor, eu tenho um chamado. Falei: para onde, meu filho? Eu tenho para a faixa de Gaza. Falei: meu Deus do céu. Falei: sério, menino? Faixa de Gaza. Pensa num lugar que eu não quero nem passar. Pensa num lugar que tem barril de pólvora na cidade inteira assim, ó. Qualquer hora vai explodir. Um lugar perigoso. O menino tem chamado para ir para lá. Ainda tem gente corajosa querendo levar o amor de Deus num lugar onde o Deus que conhece é o Deus do ódio. Ainda tem gente que está abrindo mão de ter dinheiro, ter as coisas, para poder pegar a gente na rua e cuidar. Levar comida para gente que está ali passando dificuldade. Ainda tem gente. Mas, meus irmãos, eu me avancei no horário aqui. Eu vou citar rapidamente o último ponto. O último ponto diz que a oração é a grande ferramenta do Espírito para conceder coragem ao cristão. Se a gente organizar tudo, tiver dinheiro, planejamento, se a gente não orar, nós vamos perder a batalha. Se na sua família você comprar tudo, botar um apartamento bonito, você botar comida na despensa, você der inglês, francês, alemão, italiano para cada filho, você botar na melhor faculdade, você mandar fazer pós-graduação em Harvard, e você não tiver na sua casa oração, você vai perder a batalha. Você vai perder a batalha. Se você achar que você é um baita empresário, que você é o tal, você acontece, mas você não depender de Deus, olha, querido, Deus te abençoou, te deu visão, te deu estratégia, te deu inteligência, você dá honra para Ele. Você fez sua parte, você trabalhou, parabéns, você buscou, você correu atrás, você enxergou o que ninguém estava enxergando, porque o grande lance é chegar na frente, quem chega na frente reina. Você enxergou o negócio, está ganhando dinheiro aberto, uma hora alguém vai ganhar esse dinheiro que você está ganhando aí, mas você já fez o seu, beleza, quem chega na frente reina. Só que é o seguinte, meu irmão, se você não tiver vida de oração, você está andando numa pontezinha, amarrada com corda e bambu podre, e você está achando que você está desfilando na avenida principal da cidade. Você não está não, você está na corda bamba, você está na ponte condenada, porque o que segura a tua onda é a oração. O que segura a tua onda é entrar nos atos de Deus, falar: Deus, eu e o Senhor, vamos resolver aqui. Aonde eu estou falhando? Bem, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Deixa eu falar primeiro quem eu vejo no Senhor. E aí uma música vem, você adora a Deus, porque Deus habita no meio dos louvores, naquele ambiente de adoração. Então você começa a dizer: Deus, eu sei que eu falei com a minha esposa, né? Estou sentindo aqui, o teu Espírito está falando comigo. Mas ela fez isso. Tá bom, Espírito, eu sei. Não tem que perguntar para ela, tem que fazer a minha parte, né? Tá bom.
Você começa a sentir a sinalização do Espírito Santo. Você começa a sentir uma condução dele na sua mente, no seu coração. Ele começa a falar com você. Não quer dizer que é voz audível. Pode até falar, mas não é o comum. É uma sensação de Espírito Santo de Deus ministrando, conduzindo sua decisão. E aí vem a coragem do Espírito. Porque às vezes para pedir perdão tem que ter coragem. Às vezes para pedir perdão tem que ter mais coragem que para montar uma empresa. Às vezes vai virar para um filho e falar, me perdoa, tem que ter mais coragem do que para ir para uma guerra. Meus amados irmãos, Jeremias capítulo 2, versículo 2, Jeremias fala um negócio muito legal. Deus diz assim, lembro-me da tua fidelidade quando você era jovem. Eu gosto desse negócio, pastor Hans. Gosto da tua fidelidade quando você era jovem. Quando a gente se converte, a gente quer viver um mundo novo. Quando a gente se converte, a gente quer viver as experiências do Evangelho, a gente quer ver o poder de Deus, a gente quer orar e ver enfermo levantando, a gente quer orar e ver cativo liberto, a gente quer expressar o amor de Deus e fazer todo mundo da faculdade se converter, a gente quer que todo mundo lá do trabalho se converta, a gente quer um mover de Deus na nossa vida, a gente quer milagre, a gente quer mais, quer aprender, me ensina mais. Jeremias vai dizer, lembro-me da tua fidelidade quando você era jovem. Eu preguei um sermão aqui dizendo, Deus tem saudade. Deus tem saudade do tempo que você buscava assim. Deus tem saudade do tempo que você sonhava assim. Deus tem saudade do tempo que você era apaixonado por vir à igreja. Chovendo, fazendo sol, você vinha. Deus tem saudade do tempo que você pedia perdão do que você fez e do que você não fez. Deus tem saudade do tempo que você se arrependeu, você em lágrimas disse, agora eu quero fazer diferente, eu quero fazer certo. Deus tem saudade do tempo que você buscou santidade e falou assim, não, agora eu vou viver uma vida santa. Eu não vou dizer que porque agora é século 21, não dá mais para viver vida santa. Deus tem saudade. Orar é ter audiência exclusiva. É estar face a face com Deus. Quero terminar essa mensagem perguntando uma coisa para você. O que você faz que envolve coragem vinda do Espírito? Ei, câmeras em mim. O que você faz que envolve coragem vinda do Espírito? O que você faz que envolve coragem vinda do Espírito? O quê? O que você faz que só pela coragem do Espírito Santo você está fazendo isso? O quê? Eu queria te dar uma boa notícia hoje. Você veio aqui para entender que você não vai se encher do Espírito se você não se encher da coragem do Espírito. Hoje eu vou pedir que o Espírito Santo te encha, mas que te enche também do fôlego para no meio da coragem que Ele dá, em coragem e enchimento, nessa ida e vinda da ação do Espírito Santo, você viva algo corajoso com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se é montar agora uma célula lá na faculdade, eu não sei se é fazer uma célula lá no seu trabalho, eu não sei se é pegar as mulheres lá na fila do SUS, perto da sua casa, e chegar lá e dar café com leite, e dar biscoito, e falar para elas, olha, eu queria orar por vocês, eu não sei que loucura que você vai fazer, eu não sei se você é um jovem, que vai falar assim, pastor, eu sou um dos valentes, um dos servos, é para limpar chão, ou é para ir no cemitério, ou é para pregar para a multidão, é comigo. Eu vou crer no que Deus vai fazer, eu vou crer na provisão de Deus, eu creio no milagre de Deus, eu não sei, mas eu quero isso, pastor. Talvez um casal vai querer isso. O que você faz que envolve coragem do Espírito Santo? Queria te desafiar agora a ter uma vida de oração ferrenha, meu irmão. Queria te desafiar hoje a você se quebrantar diante de Deus, o Deus do impossível. Falar, Deus do impossível, muda a minha configuração, muda o meu coração, me faz enxergar a tua palavra como ela tem que ser enxergada, me faz viver do jeito que o Senhor quer que eu viva.
Eu quero brincar, rir, jogar bola, passear, tudo, mas eu quero ter uma experiência de viver uma coisa corajosa do Espírito Santo. Quero pregar com alguém que parece que nunca vai se converter. Eu quero levar para Jesus alguém que eu tinha até raiva. Eu quero pedir perdão para alguém que eu achei que estava cortado do meu mapa. Eu quero ter coragem para viver algo novo contigo. Eu quero fazer algo inédito para o Senhor. Eu quero esse ano ainda ministrar o teu poder à vida de alguém por coragem. Querido, que essa palavra tenha uma resposta na sua vida, tenha um direcionamento para a sua caminhada. Eu oro a Jesus que Ele faça diferença no seu caminhar, te dando a coragem do Espírito Santo, que o Espírito Santo te fortaleça, que você não se entregue, é a minha oração no nome de Jesus. Queria orar pelos enfermos agora, queria orar por aqueles que estão com o filho nas drogas, queria orar por aqueles que estão na igreja, mas estão frios na fé, queria orar pelos pastores que estão cansados, mas que estão precisando de um renovo e acredito que podem ter um renovo nos seus corações, na aliança deles com o Senhor. Quero orar por você que está vivendo uma bagunça na sua vida, você já está fazendo filho com um monte de gente e você não sabe nem quem é mais seu filho, você está com a vida bagunçada. Quero orar por você que quer se libertar do vício, da bebida, do cigarro, essa porcaria toda que maltrata o teu organismo, maltrata o teu caráter, maltrata o teu exemplo para o teu filho. Querido, é o seguinte, é palavra reta, é palavra direta. Se a coisa não é boa para você, então, querido, você tem que tirar. Eu vou orar com você agora. Ah, mas todo mundo faz, não interessa, não é bom para você. Você tem essa consciência? Vamos orar agora. Peça ao Senhor que te liberte daquilo que não vale a pena, que te liberte de um pecado, que te liberte de uma dor, de um trauma, de uma angústia. Vamos orar, vamos orar. Senhor Deus, independente daquilo que magoa, que machuca, que fere o coração dessa pessoa que ora comigo, eu te peço no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que agora, nessa hora, haja quebrantamento no coração, haja fervor na alma, e cada um de nós possa, Deus, no nome de Jesus, declarar: eu vou vencer esse mal. Deus nos abençoa, fortalece a nossa vida, nos ajuda a superar cada obstáculo, a crer em Jesus de todo o coração, a ter olhos de águia, a enxergar a Tua vontade de longe. Senhor, queremos ser submetidos ao Senhor, vencer a nós mesmos, vencer o pecado. Deus bendito, nesse momento eu peço cura para o enfermo. Eu peço a Deus restauração da dignidade do que foi desonrado. Eu peço a Deus emprego para o desempregado. Eu peço a Deus que a família se una antes desse Natal. Oh, Deus bendito, ouve o clamor desse povo que ora comigo agora. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Querido, você pode colaborar para que esse programa ore por mais gente, abençoe mais pessoas. É só entrar no tempodereconstruir.tv, apertar em contribuição e ajudar a gente. Boleto bancário, cartão de crédito, depósito em conta corrente, você que sabe, nos ajude. Quando você ajuda a obra de Deus, você está ajudando aquele que pode fazer a obra em você. Você não pode se arrepender de servir a Deus. Todo o dinheiro que for dado para esse programa de televisão, através desse sistema que você vai entrar, esse dinheiro será usado só para televisão. Eu te garanto isso. É muito caro a televisão. Eu preciso da sua ajuda, tá bom? Fique agora com a palavra direta. A palavra direta de hoje é sobre a postura diante do rebaixamento. Alguns times foram rebaixados da primeira divisão para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Alguns times foram rebaixados da segunda divisão para a terceira divisão ou da terceira divisão para a quarta divisão. Interessante que os rebaixamentos podem acontecer na nossa vida também. A gente dá uma rebaixada financeira, uma rebaixada no carinho da família, uma rebaixada na estrutura da nossa empresa, uma rebaixada no nosso nível de notas na escola, uma rebaixada na aceitação do grupo onde a gente se sentia muito amado, uma rebaixada no nosso nível espiritual. Agora, olha o que eu vejo interessante. Um dos times que foi rebaixado foi o Vasco da Gama. O Vasco da Gama tinha no primeiro turno 13 pontos. No segundo turno, o Vasco da Gama fez mais do que o dobro dos pontos do primeiro turno.
Quando o Jorginho, homem de Deus, assumiu o Vasco da Gama, de alguma maneira, ele passou o conhecimento que ele teve dentro de campo, como jogador, como atleta de clubes e da seleção brasileira, e também a sua experiência já como técnico na seleção brasileira, como auxiliar técnico em alguns outros times. Ele pegou isso e conseguiu passar para os jogadores do Vasco da Gama. E esse time, que parecia rebaixado, já ia ser rebaixado assim, com 2 meses antes quase do final do campeonato, a impressão que dava assim, daqui a 3 semanas não tem mais jeito para o Vasco, é o que todo mundo falava. Esse time conseguiu ter uma sequência de empates e vitórias que só, se não me engano, o Corinthians teve mais pontos do que o Vasco no segundo turno. É impressionante. Ele agiu no segundo turno como se fosse um dos times que se classificaria para o G4, ou seja, os times que se classificaram para a Libertadores. Talvez não chegasse a Libertadores, mas muito perto. No final do jogo, quando o Vasco foi rebaixado, os jogadores choravam, se entristeceram, porque foram rebaixados sim, mas lutaram até o fim e mostraram uma força, uma resistência para sair da vergonha, da humilhação, para lutar até o último dia. Não foi rebaixado antes não, querido. Foram rebaixados no último dia, na última partida, tendo chance até o último minuto. Foram rebaixados, mas com honra. Achei tão bonito isso. Eu vi o Jorginho, esse homem de Deus, dando um testemunho, e ele dando um testemunho no final, na verdade uma entrevista, mas foi um testemunho, em que ele se emocionou, falando como ele envolveu a vida dele nesse projeto. Profissionalismo, dignidade, honra, relacionamento com as pessoas. Essa camisa que eu estou defendendo, é esse grupo que eu tenho, então eu vou interagir com eles, eu vou acreditar neles. Eu não vou falar, por que eu não tenho um jogador tal comigo? Por que eu não tenho isso comigo? Por que eu não tenho essa estrutura aqui que o Barcelona tem? Não, é isso, vamos lutar juntos até o fim. Eu achei isso lindo, eu quero parabenizar a equipe do Vasco da Gama. Eu não sou vascaíno, mas eu queria parabenizar pela forma honrosa como agiu até o fim. E aí, querido, fica uma lição para a gente. Quando as coisas são rebaixadas na sua vida, qual é a sua postura? Vai se entregar à depressão? Você planejou uma coisa no início do ano, não aconteceu. O que você vai fazer agora? Se matar? Se rasgar? Ofender Deus? Fugir da família? Mudar de mulher? Abandonar os filhos? Acorda! Se uma coisa foi rebaixada na sua vida no ano de 2015, se uma coisa não está legal, como você vai terminar o ano? Você vai ter olhar de honra, você vai poder olhar nos olhos das pessoas. Todo jogador do Vasco da Gama que participou do rebaixamento vai poder olhar nos olhos dos torcedores e falar assim, a gente conseguiu dar o nosso melhor. Todo mundo vai bater palma para eles, que foi verdade. Não posso falar dos outros times que foram rebaixados, porque não conheço mais do que aconteceu ali, mas do Vasco da Gama eu vi. Então eu queria dizer para você que na vida nem sempre a gente vai permanecer sendo levantado. Na vida há muitos momentos que a gente é rebaixado. O dinheiro rebaixa, a qualidade de vida rebaixa, a visão do chefe sobre a gente rebaixa, as amizades rebaixam. Uma coisa não dá certo e a gente fica rebaixado ali, o emocional fica um pouco fragilizado, a gente rebaixa, mas eu quero desafiar você a nesse fim de ano, olhar para o céu, olhar para Deus, porque o Jorginho olhou. E eu creio que os jogadores do Vasco, muitos deles olharam, porque eu conheço alguns deles que são servos do Senhor. Olhe para o céu, acredite no teu Deus, dê o seu melhor e deixa com Deus o final dos teus caminhos. Que Deus te abençoe. Parabéns a você que foi rebaixado em alguma coisa, mas lutou até o fim. Você agora tem força para dar a volta por cima. Que Deus te abençoe. Amém. A minha família, meu Deus edificou.